tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema que é bastante importante, é um tema que às vezes traz algum tipo de confusão com algumas pessoas, então é bom que vocês entendam direitinho alguns fatores aqui que são bastante importantes, que muitas vezes vai ser uma questão que vão fazer para vocês pelo fato de vocês serem farmacêuticos. Então, vamos falar de fotoprotetores, né? Então, a gente pode definir como produtos para proteção solar todos aqueles produtos nas mais diferentes formas que a gente tem, né? Destinados a proteger a pele e anexos do efeito prejudicial da radiação solar. Então, a gente não deve pensar só em pele, né? Quando a gente fala em produtos para proteção solar, mas a gente tem que pensar em anexos também. Então, lembre-se que existem hoje produtos que possuem algum tipo de fator de proteção e são utilizados para proteção, por exemplo, do cabelo. Então, quando a gente generaliza esses produtos para proteção, a gente tem que englobar todos esses produtos e não só aqueles que protegem a pele. Os produtos solares, eles são divididos em 3 tipos diferentes, que são, na verdade, formas didáticas para ficar mais claro o que cada um realmente acaba por fazer. Então, a gente pode dizer que os produtos chamados de bronzeadores são aqueles que apresentam um fator de 2 a 4, são aqueles que são utilizados para bronzear mesmo, tem esse intuito. Os protetores solares são aqueles que protegem as pessoas por um determinado tempo para que elas possam ficar expostas ao sol por mais tempo. Eles são, então, aqueles que apresentam fator de proteção solar entre 8 e 15. E os bloqueadores são aqueles que realmente bloqueiam, não na sua totalidade, mas bloqueiam bastante a incidência da radiação solar, e são aqueles que têm fator de proteção solar acima de 15. Falando em radiação solar, a gente tem que lembrar que a radiação solar que incide sobre a Terra, né, ela é dividida em raios infravermelhos, a radiação visível, que é aquela que nos dá, né, a luz do dia e as diferentes cores que a gente acaba por enxergar, e a radiação ultravioleta, que pode ser dividida em 3 tipos de radiação. A gente pode dividir, então, a ultravioleta em UVA, UVB e UVC. A UVA, ela está numa faixa dentro do espectro de 315 a 400 nanômetros, a UVB de 290 a 315, e a UVC de 100 a 280 ou 290 nanômetros. A UVC é a radiação que menos nos interessa, porque ela geralmente não chega até a superfície do nosso planeta, ela não chega a atravessar a atmosfera. Então, quem pode ter problema com isso é quem for para o espaço. A gente não vai ter muito problema com essa radiação. Apesar de que ela é pouco eritematógena, ou seja, ela, quando incide na superfície da pele, ela não tem uma grande capacidade de formar o eritema, ou seja, aquele vermelhidão na pele, e ela também é pigmentógena, pouco pigmentógena, ou seja, ela também não produz pigmentação, ela não ativa a produção de pigmento. O que pode acontecer com ela se a gente tiver contato, acontecer com a pele se a gente tiver contato com a radiação UVC, é que ela pode ficar ressecada e pode ter problema de epitelioma. A radiação UVB, essa é bastante importante. Ela é a que mais tem ação na nossa pele, né? Então, dependendo da dose, da radiação, tipo de pele,
ela pode trazer problemas que vão desde pequenos eritemas, né, aquela vermelhidão que não traz grandes problemas para a gente, até queimaduras bem mais graves. Então, por isso que a gente tem toda essa preocupação com os fatores de proteção, com os filtros solares, né? Lembrando que exposições constantes frente à radiação UVB podem levar ao fotoenvelhecimento. Então, a pele envelhece com uma rapidez maior por ação da radiação. Pode levar a um câncer de pele, né? E pode levar a imunossupressão também. E a radiação UVA, ela potencializa a radiação da UVB, ela provoca pigmentação imediata em consequência da degradação da melanina pré-formada. Então, a gente tem uma pequena quantidade de melanina que já está pronta lá nas camadas mais baixas da nossa pele, né, da epiderme, e a radiação UVA é que faz com que ocorra essa subida da melanina para as camadas mais superficiais da nossa pele com uma rapidez maior. Falando então um pouquinho sobre as ações da radiação, a gente tem que lembrar que a longo prazo, quem fica exposto por bastante tempo acaba sofrendo com envelhecimento cutâneo mais, digamos assim, mais precoce, e a predisposição ao aparecimento de câncer de pele, quanto mais fica exposto, maior é essa predisposição. Apesar disso, nós temos alguns sistemas de proteção naturais na nossa pele. Então, o primeiro sistema que a gente tem está relacionado com a camada córnea. Lembra da camada córnea? Lá em cima, aquelas células que já estão mortas, elas são bem ligadas uma na outra, mas elas já estão mortas e logo elas vão começar a se desprender. Então, quando ocorre a incidência da radiação solar, assim, por um período mais prolongado, ocorre formação maior, né, de camadas de células desse extrato córneo. Então, aumenta o número de camadas desse extrato córneo para tentar evitar que essa radiação que está incidindo muito na pele consiga penetrar com muita facilidade nas camadas mais profundas. Então ocorre esse espessamento do extrato córneo. Outro sistema que a gente tem está ligado com o suor. Então, o suor que a gente produz, ele tem um ácido chamado de ácido urocânico, que ele auxilia, ele acaba por formar como uma película, uma pequena película, se formar uma pequena película na superfície da pele por causa do suor que traz ele até a superfície. E ele auxilia na absorção das radiações ultravioleta. Então, ele diminui a incidência da radiação ultravioleta na pele, principalmente nas camadas mais profundas. E outro sistema de proteção natural que a gente tem, o mais conhecido, é a melanina, né? Que absorve as radiações, transformando essa radiação em calor. Essa radiação é que vai fazer com que as nossas células produzam mais melanina. Então, quanto mais ocorre essa incidência de radiação, mais melanina é produzida na nossa pele para subir até a superfície e fazer aquele efeito de barreira, né, para absorver as radiações. E sistema de proteção artificial que a gente tem, né, que foi desenvolvido conforme o tempo foi passando, devido à necessidade que se passou a perceber. Então, como sistema de proteção artificial, hoje a gente tem dois tipos de sistemas. Os chamados filtros solares e os chamados autobronzeadores, que são substâncias que aceleram o escurecimento da pele quando são aplicadas na pele.
Vamos ver primeiro os filtros solares, voltando então àquela esqueminha que eu mostrei anteriormente, só para relembrar, os bronzeadores então são produtos que apresentam um fator de proteção de 2 a 4, os protetores solares de 8 a 15 e os bloqueadores acima de 15. Isso é importante porque, lembrando também de uma tabela que a gente já viu lá no começo, quando a gente abordou a pele, existe essa tabelinha do Fitzpatrick que relaciona então os diferentes tipos de pele, de tonalidade de pele, né, com a sensibilidade à ultravioleta. Então, né, o que acontece com esse tipo de pele quando ele entra em contato com a ultravioleta. Então a gente tem desde o tipo 1, que é aquele tipo super sensível, pele super clara, super branca, que sempre queima e nunca pigmenta, né? E a gente tem os tipos 4, 5, 6, que são os tipos que são muito pouco sensíveis ou não são sensíveis à radiação ultravioleta e que queimam raramente ou nunca queimam. Então, essa tabela vai ajudar a gente a determinar qual que é o melhor fator de proteção para cada um dos casos. Falando em fator de proteção, né? O fator de proteção, então, ele mede o grau de proteção da pele que um produto oferece contra os raios ultravioleta. Então, fator de proteção quando a gente vê lá num frasco fator de proteção, ele indica que aquele número que está colocado ali é o tempo que uma pessoa pode ficar exposta ao sol, utilizando esse protetor, relacionado com o tempo que ele poderia ficar se não utilizasse nenhum tipo de protetor. Então imaginem assim, se você consegue ficar 10 minutos no sol, sem fator de proteção nenhum, sem aplicar nada na sua pele, e você consegue ficar 10 minutos, se você utiliza um fator de proteção 15, por exemplo, isso indica que você consegue ficar 15 vezes mais, né? Se você passar esse fator de proteção 15, do que você conseguiria ficar se você não tivesse aplicado nenhum produto com fator de proteção. Esse teste, então, o fator de proteção é um valor que é dado através de vários testes, e são realizados testes in vitro e in vivo para indicar qual que é o fator real de proteção de cada produto que é analisado. O fator de proteção não é nada mais, nada menos do que a dose eritematógena mínima com o produto dividido pela dose eritematógena mínima sem o produto. Ou seja, radiação, né, e tempo, determinado tempo, uma determinada radiação, com o produto dividido com mesmo tempo, a mesma radiação sem o produto. E isso que dá o fator de proteção para a gente. In vitro, a gente tem vários aparelhos que podem fazer isso. O método utilizado é de transmitância do ultravioleta. E são várias marcas que existem no mercado que podem auxiliar essa determinação. In vivo, a gente tem, então, um método chamado de método Colipa, que nos dá os parâmetros que têm que ser utilizados para fazer a determinação em pessoas, ou seja, a gente precisa de voluntários, e esses voluntários, então, vão sofrer uma incidência de radiação no organismo até a verificação da formação do eritema, ou seja, da mancha vermelha. Então, o método Colipa, ele tem alguns parâmetros que têm que ser levados em consideração. A quantidade utilizada do produto. Então, a gente vai ter uma determinada área, né, um determinado, digamos aqui, assim, essa área. Dentro dessa área, a gente que tem que ser padrão, né,
essa extensão aqui. Dentro dessa extensão, a gente tem que ter uma quantidade padrão de produto. Então, não dá para, por exemplo, fazer um teste e colocar uma quantidade maior nesse, uma quantidade menor nesse. Não, tem que ser uma quantidade padrão espalhada na superfície da pele. O tempo de irradiação tem que ser também determinado. A fonte de radiação UVB ou UVA, e tem que deixar um tempo de secagem do produto quando você passa, né, que é de 15 minutos, e o cálculo do fator é uma média aritmética. Então, você faz, por exemplo, um determinado fator de proteção aqui, e aqui não passa nada. Aí vai colocar os dois em contato com a fonte de radiação por um determinado período de tempo. Aí vocês vão ver quando que começa a formar o eritema aqui e o tempo que leva para formar o eritema aqui. Então, aí você consegue fazer por uma média aritmética, calcular qual que é o fator de proteção desse produto. Então, aqui, o fator de... Isso é uma coisa importante, fator de proteção e eficácia de preparação. Deem uma olhadinha aqui. Fator de proteção 5, a porcentagem de radiação ultravioleta absorvida está na faixa de 80%. Então, se eu utilizar o fator 5, eu vou ter 80% de absorção da radiação. Se eu dobrar esse fator de proteção para 10, não vai dobrar a porcentagem aqui. Vai aumentar para 90%. Se eu utilizar 15%, vai passar para 93%. Se eu utilizar o fator 50, vai passar a 98%. Então, muitas vezes vão perguntar para vocês lá na farmácia de manipulação, para vocês como farmacêuticos, né, vai vir essa pergunta. Existe muita diferença em relação, então, a um bloqueador, o que a gente chama de bloqueador solar, né, de fator 30 para um fator 50 ou até um fator 100 que a gente tem hoje no mercado? Dá para ver que a porcentagem aqui de absorção não muda muito a partir do fator 10, né? Do 10 para o 50, aumenta em 8% essa radiação que é absorvida. Então, não vai fazer muita diferença. Se eu for para a praia e utilizar um fator 30 ou utilizar um fator 40, vai ser muito pouca diferença. Então, quando perguntam para a gente, muitas vezes, lá na farmácia, tem diferença? A gente tem que ser sincero, a gente tem que falar a verdade, né? Porque muitas vezes, isso já aconteceu muito comigo, de ouvir as pessoas falando assim, mas o médico me prescreveu fator 100, porque ele diz que protege mais. Aí, obviamente, você tem que ver se a pessoa está utilizando por algum problema de saúde, alguma coisa, e realmente ela precisa do máximo de proteção possível, ou se ela está simplesmente comprando um fator de proteção para o dia a dia, um fator de proteção para ir para a praia. Aí, se alguém te perguntar, você tem que ser sincero e dizer, olha, entre 50 e 100, você não vai encontrar muita diferença. Já, se for por alguma patologia, alguma coisa, aí é melhor explicar que essa pouca diferença, de repente, de 50%, de 98% para 100%, digamos, num fator 100, pode trazer algum benefício, né? Mas é importante que vocês saibam, porque existe digamos assim, é um mito, né? Que quanto maior esse fator de proteção, mais a pessoa está protegida. E não é assim, né? A partir do 20, né? Para cima, a proteção nem é tão maior assim, ok?
Tipos de pele e fator recomendado, então, conforme o tipo de pele, fator 1, fator mínimo hoje, né, recomendado é o 20, de 20 para cima, né? O fator 1 é aquele fator mais, o tipo de pele 1 é o tipo de pele mais sensível, o tipo de pele 5, um fator bom, já é o 2 já é suficiente para isso, mas claro, né, isso é o recomendado, e esse recomendado tem uma certa, digamos, um certo padrão que talvez, conforme o tempo está passando e a incidência de radiação está ficando cada vez maior, é melhor que a gente utilize sempre um fator maior do que o mínimo recomendado. Mas esse é o mínimo padrão que é recomendado pelo mundo inteiro. Acredito que com o passar do tempo e né, com esse aumento da incidência cada vez maior da radiação que está chegando na superfície da Terra e, obviamente, está chegando na nossa pele, acredito que essa recomendação ela passe a ser maior, um recomendado mínimo num fator maior do que a gente tem hoje como recomendação. Determinação da proteção UVA. Medida do eritema provocado por aplicação de alta dose do UVA. Pigmentação imediata ou permanente da pele induzida pelo UVA. Então, para a gente fazer a determinação do UVA, a gente mede o eritema, né, quando provocado pela aplicação da alta dose, e a gente verifica, lembram que foi falado que o UVA ele traz uma pigmentação imediata, então são dois padrões que a gente utiliza. A vermelhidão que forma, né, no local, e a pigmentação que forma também. Os chamados produtos resistentes à água. A metodologia para determinar se eles são resistentes à água. É simples, consiste em determinar fator de proteção após a imersão na água. Então, você faz o processo de verificação como foi feito anteriormente, né? Verifica o fator real, né, com a pele seca, e depois você pode fazer mergulhando a pele um determinado período de tempo na água e refazendo o teste para verificar se tem diferença. Teoricamente, ele não deve ter diferença. Então, falei dos produtos solares, né, os filtros solares, e agora falando dos autobronzeadores. Autobronzeadores, então, são aqueles que simulam, imitam o bronzeado, sem, na verdade, nenhum tipo de proteção. Isso é bastante importante. Existem alguns produtos que estão aí no mercado que eles ajudam a dar cor na pele, né? Mas eles não protegem. Essa cor não necessariamente é uma cor que está ligada com a melanina. Então, nesses bronzeadores artificiais chamados de self-tanning ou simulador de bronzeado, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a gente utiliza uma substância chamada de dihidroxiacetona, né? E ela faz com que ocorra uma reação com o aminoácido da pele, fazendo com que a pele fique mais escura. Mas não é um escurecimento devido à produção de melanina. Simplesmente ocorre um tingimento da pele, certo? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Às vezes as pessoas utilizam esses bronzeadores artificiais achando que vão ficar com a pele mais escura e vão ficar mais protegidas. Não, elas ficam com a mesma proteção que elas teriam se elas não tivessem utilizado esses bronzeadores. Então eles são só para dar uma cor bronzeada, mas na verdade não aumenta a proteção, não tem proteção nenhuma.
E a gente tem os aceleradores de bronzeado. Esses induzem o surgimento de coloração depois da exposição ao sol. Esse sim, ele tem um processo que ele aumenta a concentração da tirosina, que é um aminoácido que é importante para a produção da melanina. Então, ele aumenta a produção da melanina. Então, esse sim, esse vai fazer com que a pele fique tingida e tenha o efeito de proteção da melanina. Mas tem que tomar cuidado, né? Porque muitas vezes as pessoas acabam comprando um pensando que estão comprando o outro. Então, cuidado com o tipo de produto que vocês estão vendo e o produto que vocês estão vendendo para os seus clientes, ok? Então, o trabalho de vocês no fórum está ligado exatamente com isso, pegar um filtro solar, né? Verificar quais são os componentes do filtro solar que tem esse efeito de inibir a penetração da radiação, procurar então um simulador de bronzeado, né, que tenha essa de hidroxicetona ou um derivado, e procurar um acelerador de bronzeado que mostre que tem alguma substância ali dentro, a tirosina, né, que faz o efeito de aumentar a produção de melanina, ok? Então eu só pedi para vocês procurarem isso, tirarem fotos e mostrarem quais são as substâncias de cada um deles, ok? Então é isso, pessoal. Até a semana que vem, então. E qualquer dúvida é só me procurar. Uma boa noite para vocês, ou bom dia, conforme o horário que vocês estiverem assistindo.